Fala, galerinha do sexto ano, eu vim aqui através desse recurso, tá? Trabalhar com vocês o assunto da unidade 2, potenciação e raiz quadrada e suas divisibilidades, tá bom? Lembrando que nós vamos trabalhar apenas esse tema 1, a potenciação com os números naturais. Então vamos lá? Primeira coisa que nós temos que aprender é saber o significado da palavra, o que é potenciação, tá? E logo em seguida, eu achei curioso essa imagem para colocar para vocês ficarem, indagando o que esses dois faz com o 3 e que o transforma em 9. Legal, né? Porque a potenciação, turma, é uma simplificação da forma de expor uma multiplicação de fatores iguais. Ou seja, quando nós queremos saber o porquê que esse 3 junto com o 2 formam 9, nós vamos ver diante o seguinte conceito, né? Que junto com René Descartes, ele percebeu que a potenciação nós podemos representar por uma multiplicação de números iguais, né? Vamos ver um exemplo bem aqui. Aquele exemplo que tem lá. Eu tenho 3 vezes 3. Observe que aqui é uma multiplicação, né, que nós chamamos de produtos. E essa multiplicação, observe que o número está se repetindo quantas vezes? 2. São multiplicação de números iguais. Então, quando nós temos multiplicação de números iguais, podemos transformar ele em uma potência, que basta pegar o número que está sendo multiplicado, caso 3, e colocar ele em cima dele a quantidade de vezes que ele se repete. Então, por isso que se eu juntar o 2 com o 3, ele forma um 9, porque 3 vezes 3 é 9. Observe, tá bom? Que pela potenciação, a representação, elas contêm os seus elementos, que é a base, o expoente e a sua potência. O que cada um representa? Bom, a base é o número que se repete. Observe lá que nesse exemplo anterior, eu coloquei 3 vezes 3, é um número que está se repetindo, então nós chamamos de base. Quem é o expoente? É o número de fatores iguais, ou seja, quantas vezes essa base ela se repete, que nesse caso ela se repete quantas vezes? 2, por isso nós chamamos de expoente. E a potência é o resultado da operação, ou seja, 3 vezes 3, tá? Então vamos aqui a outros exemplos para que vocês possam estar aprimorando o conhecimento de vocês. E tem aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É uma multiplicação cujos fatores eles estão se repetindo. Então ele se chama de base. Quem é a base? 2. E aí agora eu tenho que representar em forma de potenciação, tenho que levar ele ao expoente. E quem será o expoente? É a quantidade de vezes que a base se repete. Quantas vezes ela se repete? 4. Então vamos verificar, ó. Então assim vai ficar 2 elevado à quarta. Próximo. 10 vezes 10 vezes 10. Opa, isso aqui eu botei fácil para vocês, hein? Como é que vai ficar? O 10 vai ser elevado a quanto? Ao cubo, né? Ou à terceira potência, tá? Agora esse outro exemplo. Vixe, apareceu letra. Lembra que eu falei para vocês, as matemáticas não só trabalham com números, também trabalhamos com letras. Mas observe que essas letras estão multiplicando e são letras iguais. Então também pode ser chamado de potência ou potenciação. E como é que ela vai ser representada? Então vamos lá, ó. X vezes x, a base x está repetindo quantas vezes? 2. Então assim vai ficar x elevado à segunda potência. Entenderam? Vamos prosseguindo. Lembrando que a outra coisa que é muito importante é fazer a leitura das potências, tá bom? Ela tem sua forma particular, tá certo? Por que forma particular? Duas desses expoentes, elas são lidas de forma diferente, tá? Então vamos seguir. Observe alguns exemplos. 3 que eleva a 2. Como que nós vamos ler? 3 elevado ao quadrado, tá bom? Ou o quadrado de 3. 2 que eleva a 3. 2 elevado ao cubo, ou o cubo de 2. Esses dois casos aí, elas são as formas mais particulares. Toda vez que ele não for levado ao quadrado, ao 2, desculpa, quando ele for levado a 2, você chama ao quadrado. E quando ele for levado a 3, você chama ao cubo. Mas lá na frente eu vou explicar para vocês por qual o motivo. Outro exemplo aqui. Eu tenho um 4 que eleva a 5. Então vai ser 4 elevado à quinta potência ou quinta potência de 4. 10 que eleva a 4. 10 elevado à quarta potência ou à quarta potência de 10. X
que eleva a 2? Nós vamos ler x elevado ao quadrado ou o quadrado de x. Entenderam? E existem outras demais formas de leitura de potência, tá? Lembre-se que você só vai ter que observar os dois primeiros casos. Se for elevado a 2, chama ao quadrado. Se for elevado a 3, chama ao cubo. Casos de potenciação. Por quê? Na hora de nós resolvermos uma potenciação, existem alguns casos particulares, ou casos especiais, que nós chamamos de propriedades. Tá? Primeiro, todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Como temos aí esses 4 exemplos. 2 elevado a 0. Como nós sabemos que a potenciação é a multiplicação de números iguais, e pela propriedade lá de potência, toda vez quando o expoente é 0, o resultado é 1. Então, qualquer número que a base ela é diferente de 0, cujo seu expoente é 0, ele é igual a 1. Então, 2 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 0 é 1, e x elevado a 0 é igual a 1. Outro caso particular. Todo número diferente de 0 elevado a 1 é o próprio número. Né? Por exemplo, 2 elevado a 1. O 2 vai se repetir quantas vezes? Uma única vez. Então, o resultado é a própria base. Exemplo, 3 elevado a 1 é igual a 3, 10 elevado a 1 é igual a 10, e x elevado a 1 que é igual a x. Outro resultado aí. Base 0 e qualquer número no expoente, o resultado sempre será 0. Qualquer valor que você tiver, base 0, certo? E o expoente, seja ele qual for, o resultado sempre vai ser a base, no caso, 0. 0 elevado ao quadrado é 0, 0 elevado a 37 é 0, 0 elevado a 289 é 0, e 0 elevado a 2020 é igual a 0. Dando continuidade, tá bom? Nós temos o quadrado de um número e o cubo de um número, tá? Como eu falei para vocês, o porquê que nós chamamos de quadrado e porquê que nós chamamos de cubo. Vamos lá. Quadrado. O quadrado porque nós trabalhamos a área de uma figura. Que figura? O quadrado. Nós sabemos que o quadrado tem dois lados iguais, ou seja, todos os lados são iguais. E como faz para calcular a área? A gente trabalha com o produto dos seus lados. Linha versus colunas. Então, observamos que nós temos duas linhas e duas colunas. Então, nesse caso, multiplicação de números iguais. 2 vezes 2 se forma quem? Potência. Então, por isso que ele se torna 2 elevado ao quadrado. Que isso é igual a 4. Por que 4? Porque 2 vezes 2 é 4. Vemos aqui outro exemplo. Aqui eu tenho um quadrado que eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Observe que a área é a região de dentro. Quantos quadradinhos tem dentro? Vamos lá, podemos trabalhar na matemática de 3 linhas e 3 colunas é 3 vezes 3. Ou seja, o 3 está sendo elevado ao quadrado. Que isso é igual a 9. Por que 9? Porque 3 vezes 3 é 9. Outro exemplo. 5 linhas e 5 colunas. Observe que esse quadrado, quantos quadradinhos tem dentro dele? Ou seja, a área dele. Basta você multiplicar o número de linhas e o número de colunas. 5 vezes 5, né? Que transformando em potência fica 5 ao quadrado, que é igual a 25. Entenderam por que nós chamamos quadrado todas as vezes que ele for de expoente 2? Tá? Agora vamos partir para o próximo, que é o cubo. O cubo é uma forma geométrica espacial, onde trabalha com 3 dimensões: comprimento, altura e a sua largura. Observe, tá bom? Que ele vai trabalhar com 3 dimensões: 2 vezes 2 vezes 2. Né? Então vai ficar 2 elevado a terceira, ou seja, 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Por que 8? Ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Dando continuidade, olha uma outra figura aqui, tá? 3 linhas de comprimento, 3 de largura e 3 de altura. 3 vezes 3 vezes 3. Olha uma outra potência. O 3 está sendo elevado ao cubo, que isso vai ser igual a 27. Por que 27? 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Concorda? E vamos para a última figura, tá bom? Para a gente aprimorar mais aí os nossos conhecimentos, nós temos o 6 vezes 6 vezes 6. Observe que essa figura, esse cubo, tem 6 de comprimento, 6 de profundidade e 6 de altura. Então, eu tenho 3 dimensões, então quer dizer que a base se repete 3 vezes, então é 6 elevado ao cubo, que é igual a 216. Por que 216? Vamos lá, porque 6 vezes 6 é 36. E 36 vezes 6, 216. Lembre-se
que 6 elevado ao cubo não é 6 vezes 3, tá? É 6 vezes 6 vezes 6. Então, com isso, turma, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho dessa base inicial sobre potenciação. Então, vou colocar uma agendinha para vocês possam estar resolvendo e aprimorando seus conhecimentos em casa. Então, vocês vão responder a página 9, a página 11 da unidade 2. Fica a dica aí. Caso vocês tenham dúvida, entre em contato comigo, que eu estarei à disposição de tirar todas as dúvidas de vocês. Beijos e até a próxima.